Sabe aquele dia que a tristeza toma conta do seu coração porque você para refletir? Pois é, a gente não vive só de momentos, né? E a vida financeira, então, nossa, ela é uma base. Infelizmente, ela é uma base que você precisa. Ela tem que ser sólida. E por muito tempo, não tinha. Por muito tempo. Fui vivendo emoções, vivendo momentos sem necessidade. Hoje eu descobri que a fase adolescente é mais cara do que a infantil. Só que eu gastei tudo lá atrás, no infantil. No infantil, as festinhas de aniversário, nossa, aquela decoração, aquela coisa toda. As mochilas de escola, meu Deus, caríssimo. Cada desenho que está na moda é muito caro. E você não sabe que lá na frente, muitas das vezes você não tem mais condição de resgatar aquilo ali. Não tem como você pegar aquele dinheiro que foi embora. Aquela festa de aniversário que eu gastei caríssimo, muitas das vezes, se tivesse guardado, eram momentos que hoje para ele importava de verdade. Por quê? Por que eu falo isso? O que acontece? Muitas das vezes, a gente acha que não é nada. Ah, um balão decorativo, uma mochila. É igual acontecia toda vez que eu vou no shopping. Ah, tem que ser o McLanche Feliz, porque o McLanche Feliz vem um brinquedinho. E aí, com o passar do tempo, eles te pedem o que realmente o coração deles querem. Eles sim começam a viver a moda e você não tem condição de manter. E você fere quantas pessoas nessa brincadeira? 2, né? Porque a gente que é mãe não fica feliz. Você não fica feliz de ver seu filho pedir uma coisa, mesmo que você acha, como que fala, fútil. Mas tem uma diferença quando você pode dar e quando você não tem como dar. Muitas das vezes a gente não dá pensando no quê? Isso é fútil, não tem necessidade, então não vai gastar o dinheiro com isso. Não é errado educar. Mas quando você olha para dentro do seu coração e da sua mente, porque você é o adulto, você sabe o que está acontecendo ali, você fala assim, não tem como realizar esse sonho. É como se pegasse e amassasse seu coração. Por causa do quê? Aquela criança só conta com você. Esse é o papel da mãe solo. Muitas das vezes você tem uma família que vai sim te ajudar, te amparar, tá ali de frente com você, com aquela criança, né? Na educação. Não vamos seguir, vamos fazer os melhores, mas os outros de fora, as pessoas de fora, né? Elas sempre vão querer te ajudar no quê? Na educação, no esporte, em coisas que são necessárias para o crescimento da criança. Como diz o arroz e o feijão. A sobremesa é você. O brinquedo é você. E aí? A gente deixou a gente se enganar lá atrás. E agora? Eu comecei a descobrir isso quando foi me pedindo um iPhone. Quando quer, porque quer o chinelo da modinha. Quando você fica olhando ali ele no espelho, passando aqueles creme, querendo só um perfume. Eles crescem. E eles precisam de você.
E o que você fez? Não dá, né? É o fim? Não. Vai crescer desonesto só porque você não viveu isso com ele? Não, mas muitas das vezes aquilo nunca mais vai sair de dentro de você. Por causa do quê? Porque, gente, muitas pessoas amam o filho da gente. Mas, na gente que é mãe, eles são um pedaço de nós. E você sempre quer ver o seu pedaço lá crescendo, destacando, vivendo. A gente olha e fala assim, é bobeira, gente, um iPhone. Igual muitas das vezes a gente fala, paga os aplicativos, não compensa. Não é porque o aparelho é ruim, não. É porque a realidade da gente é diferente. Mas se eu tivesse feito diferente lá atrás, quando era só um bebê. Gente, eu lembro uma vez que eu fui comprar um brinquedo de Natal. Da Hot Wheels. Foi uma pista de lava-jato. Ele olhou o brinquedo, mexeu no brinquedo e colocou o brinquedo lá. E nunca mais pegou naquele brinquedo. Até aquele brinquedo ser doado para outra criança. Aquele brinquedo no Natal não foi no outro dia para ele brincar, não. E se eu te contar que ele pediu aquele brinquedo? E quem devia ter analisado se realmente era um brinquedo que valia a pena? Eu que sou adulta. Porque a criança ela vai te pedir o que o olhinho dela acha bonito ali no momento. Muitas das vezes ele tá ali, ele viu um negócio, ele gostou, mas ele saiu daquele espaço, a mente dele já mudou. Mas a gente que é mãe de primeira viagem, a gente não entende isso. E aí a gente paga o preço. Por causa do quê? As coisas muito infantil, elas são muito caras. Pega uma calça jeans. Pega aí um vestidinho, um sapatinho de boneca para menina pequena. É muito caro. E aí, chega a fase da adolescência, muitas das vezes a gente fala assim, quer ostentar, quer aparecer. Não quer aparecer. É porque nós gastamos tudo lá atrás. Todo esse gasto que teve lá atrás, ele tem um peso. Como é que você vai manter se você não tem reserva? Se você não tem ajuda? Se o salário mínimo é pouco? Porque ele é pouco. E alguém quer saber disso? Não. É muito importante você começar a ter referência. Igual hoje eu falo com as minhas irmãs assim. Deus me dando um segundo filho, um outro filho, né? Eu pretenderia não cometer tantas coisas. Eu não faria mais festão. Por causa do quê? Não é que os outros filhos não merecem. É porque a vida nos ensina. Eu não viveria enfiando bobeira. Porque é um absurdo. Você vai lá, paga caro num picolé, sabendo que seu filho vai jogar fora. Você que é a mãe dele, conhece ele. Não é porque tá falando que é um menino ruim, que não sabe o que tá fazendo, não. É você que é a mãe dele, conhece ele. E não te incomoda naquele momento. Por que que não te abala? Ele lamber o picolé e falar que não quer e jogar fora. Porque naquele momento você tem dinheiro para pagar aquele picolé e tá tudo bem. Só que é um tudo bem burro aqui dentro. Por quê? Chega nessa fase, eles querem um chinelo Kenny. O chinelo Kenny, os... é mais de R$ 50. Pensa o original. O abençoado do iPhone. O mais atrasado, caríssimo. Aí, muitas das vezes, você engana sua mente e fala assim, não, ele não pode ter um iPhone, não, porque senão ele vai se corromper, vai ser, né, um menino exibido, não tem condição para isso.
pode até vir roubar por causa do quê? Porque quer ficar de olho grande. Não é olho grande não, gente. As coisas boas são boas. Mas se você não tem condição de pagar, não vai desfrutar o bom. Não pega na vez do seu filho e acha que ele não merece, não. Merece. Merece o melhor dessa terra. Porque Deus prometeu isso para nós. Comerás o melhor dessa terra. E Deus fala assim, ó, os filhos vão ser melhor do que os pais. Merece viver o bom. Só que o problema é o que você plantou lá atrás, vai responder aqui na frente. E a maioria de nós, principalmente que vem dessa educação fraca, pública, não sabe plantar. Não dá ideia a semente. Vive momentos. Quantas das vezes você paga caro num hambúrguer? Você paga caro aí numa roupa? Um tanto de sapato? Mas na educação você não paga. Um cursinho simples de informática você não paga. E eu costumo falar assim, é muito triste. Porque só lá na frente você vai perceber o tanto que você deixou perder de você. Igual aqui, a gente aqui mora na capital, né? Eu moro na capital de Belo Horizonte. Aqui tem muita ONG, concurso muito bons de qualificação. Um dia eu tive 15 anos e eu podia ter feito. Mas dentro de casa não tem aquela base, você vai fazer porque é importante para o seu futuro? Gente, a criança, ela não quer estudar. Se você perguntar para ela se ela gosta, não. Mas a partir da hora que você mostra para ela que aquilo é importante, é obrigação e ela tem que cumprir, ela vai arrumar meios de aprender. Por quê? Assim como nós adultos. Quantos trabalhos ruins a gente entra na vida? Com pessoas ruins. Não são pessoas más. Não são pessoas que estão passando por processo difícil, não. São gente más. Maltrata os outros. E a gente aprende a viver por causa do quê? Porque você tem que trazer esse abençoado desse pão de cada dia. E graças a Deus que Deus nunca deixou esse pão faltar. Mas se você tivesse se esforçado lá atrás, você estava vivendo essa situação? Se você tivesse tido alguém que te obriga, insiste com você, porque não adianta a gente chegar aqui e ficar, não, você não pode obrigar ninguém não, nós somos os pais. E a sociedade vai cobrar. E Deus também vai cobrar, Ele quer ver a obra que saiu da sua mão. Porque Ele te entregou, é a sua responsabilidade. E aí, como é que fica essa situação? A criança quer entrou a criança não, né? O adolescente entra na fase do adolescente, ele quer usar um moletom, um abençoado moletom para ficar na escola, no sol quente, entendeu? Aí ele precisa desse moletom, porque esse moletom é muito importante na formação da idade dele. Mas ele não tem, por causa do quê? Porque você não tem como comprar. Eu lembro uma vez que eu passei uma fase tão difícil. E eu lembro que o meu menino achou um chinelo. E veio que aquele chinelo enfiou aquele trem no pé. E eu obriguei ele a voltar e pôr na lixeira. E ele ficou em estado de choque. Mãe, falei, não. Você não tem, você vai esperar. Um dia a gente pode comprar. Mas quem que era a culpada dele ter pegado aquele chinelo lá na lixeira? Eu, que sou a mãe dele, que não fiz a reserva. E por que a gente passa por essas coisas? Tadinha, porque tá passando por dificuldade? Não. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Se a gente começar a parar para pensar que a gente pode mudar nossas vidas
e temos por obrigação mudar a vida dos nossos filhos, para que eles não cometam o mesmo erro que a gente. Ele tem que entender, ele não precisa fazer uma festona, não. Mas é importante ter o bolo do aniversário, cantar o parabéns. É importante. Então, o que acontece? Ali eu fui vendo, na infância. Nossa, gente, passeio, você vai para passeio, você compra tudo que a criança quer, sabe? É menino chorando, te puxando, pirrando. E na fase de adolescência, eles ficam te olhando. Se você falar eu não tenho, eles aceitam. Só que você que é mãe, nunca vai ficar bem com essa situação. Por quê? Porque a gente quer dar o tudo. E eu acredito que numa fase adulta, a gente também quer continuar dando esse tudo. E aí? Quer dizer que você nunca pode melhorar a sua fase para poder viver esse tudo? Não, você pode mudar a sua história. Muda a sua história hoje, muda a sua história agora. Não se condena pelo que você não fez, não. O que passou, passou e passado não se mexe. Não tem como resolver nada no que passou. Mas o hoje para amanhã, você pode fazer muitas coisas. Não desiste, não. Aprenda, estuda, pega firme, estuda administração. Aprenda essa abençoada administração pessoal, para você não ficar passando humilhação, para você não ficar ouvindo. Nossa Senhora, se eu fosse pôr numa caixinha, a gente derramava. Mas por causa do quê? Porque muitas das vezes a gente acha que a responsabilidade é o quê? Não, eu tô aqui com meu filho, eu levo no médico, eu ponho na escola. Sou eu que coloco para dormir, eu que dou banho, eu que dou a comida. Mas ter dinheiro para ele poder desfrutar também é responsabilidade sua. Patrícia, a gente não é obrigada a dar dinheiro a filho da gente. Uai. E ele nunca vai poder viver nada porque você não tem coragem de semear no seu amor? Não pense assim do seu filho, não. Hoje você faz por ele. Amanhã ele vai fazer por você. Dê amor. Inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Compartilhe aí aonde foi que a gente se perdeu. Eu acredito que foi na infância, entendeu? Na minha vez, gente. Na minha vez foi na infância, porque era muitos gastos. E agora a fase de adolescência, a bolsa tá vazia. Mas, em nome de Jesus, a gente vai encher essa bolsa. Vai ter, não vai passar por essa situação, não. Beijo pra vocês e até mais.